Nós estamos celebrando o segundo dia do Tríduo Pascal. Hoje, a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que centraliza nessa Eucaristia a cruz como referência de seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da sexta-feira, ela se distribui em três partes. A primeira, a liturgia da palavra. A segunda, o momento de adoração da cruz. E a terceira parte, o rito da comunhão. Nesse primeiro momento em que nos foi dado a palavra, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para esse grande testemunho de amor que Jesus deixa para cada um de nós. Na liturgia de hoje, é-nos dada, na primeira leitura, um texto do profeta Isaías, que é conhecido como o hino do servo sofredor. Os historiadores bíblicos, os exegetas, aqueles que estudam as Sagradas Escrituras, dizem que esse canto do profeta Isaías é uma prefiguração daquilo que é o próprio Filho de Deus, daquele que veio para resgatar a humanidade, que se submeteu a todas as provas, mas permaneceu fiel até o fim. Jesus é, por excelência, o servo sofredor, aquele que imprime em si a missão dada pelo próprio Pai: salvar a humanidade. E Jesus, para dar esse passo, ele precisava compreender e responder a toda uma história que estava ao seu redor, de todo um contexto que fragmentava a vida. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Por isso, quando nós acompanhamos os passos de Jesus, nós vamos compreendendo a partir da sua palavra, a partir da sua expressão, que ele precisava de fato se contrapor a tudo aquilo que tirava a vida, tudo aquilo que marginalizava a vida. Jesus se contrapunha a isso. E é por isso que ele não é compreendido e nem aceito por muitos em Israel. Sendo o homem da verdade, Jesus jamais poderia se submeter aos poderes deste mundo. Ele jamais poderia aceitar ou se vender a tudo aquilo que o mundo propunha como verdade ou como liberdade. Mas ele assume a missão de salvar a partir de um dinamismo novo, que é o amor. Jesus salva amando. Jesus restaura Israel através do amor. Porque na compreensão de Deus, o homem só pode ser livre e o resgate humano só pode acontecer a partir de uma experiência de amor. Quando Israel contempla Jesus, Israel tem dificuldade de aceitar Jesus como Messias. As autoridades não veem em Jesus a figura do Messias, porque compreendendo as Sagradas Escrituras antigas, Jesus não tinha o rosto daquele Messias que os profetas disseram, ou da maneira como os profetas profetizaram naquela época. Esperava-se um Messias poderoso, esperava-se um Messias de uma linhagem de reis poderosos, que trazia na mão o cetro,
que trazia o chicote do poder. Se pensava no Messias que viesse com uma carruagem, com um exército grandioso. Israel esperava esse Messias e esperava de maneira ansiosa. Quando aparece Jesus montado num cavalo, num jumento, não tem a fisionomia do rei que Israel esperava. Israel esperava um homem imponente, um homem com vestes imperiais, e de repente Jesus aparece de túnica, montado num jumento, rodeado de discípulos, quase todos da região da Galileia, homens rudes, analfabetos, que mal sabiam escrever o seu nome. Então eles tiveram dificuldades de compreender, mas eles não atentaram para aquilo que diziam os profetas no Antigo Testamento. O Messias não vem imperar com o poder do chicote nem do cetro, mas o Messias vem reinar a partir do amor. E esse é o grande testemunho que Jesus deixa para nós. Essa é a grande lição que Jesus traz para nós. Ninguém consegue resgatar, ninguém consegue regenerar, ninguém consegue libertar pela imposição. Ninguém consegue coordenar ou governar pela imposição. Jesus deixa isso bem claro. Por isso ele propõe um outro caminho, que é o caminho do amor. Quando nós começamos a compreender o Cristo nessa dimensão, nós vamos entender por que ele se contrapõe até mesmo às autoridades religiosas de Israel. É preciso entender que as pessoas que ficaram mais confusas com a presença de Jesus não foram as autoridades civis, não foi os governadores romanos. Quem mais se perturbou com a presença de Jesus foram as autoridades religiosas de Israel. Foram essas autoridades que tramaram a morte de Jesus, porque Jesus tocou em algo que era muito delicado. Jesus tocou em algo da intimidade do judeu. Jesus tocou na lei. Jesus tocou na Escritura, dando sentido verdadeiro a tudo isso. Então, quando estas autoridades começaram a perceber a maneira como Jesus falava de Deus, a maneira como Jesus comunicava a Torá, eles ficaram perturbados, porque eles entenderam que Jesus estava mudando, que Jesus estava criando uma outra lei, que Jesus estava instituindo um outro mandamento, que Jesus estava desprezando as Escrituras Sagradas, que Jesus estava renegando a Torá. Mas não foi isso que Jesus fez. De fato, Jesus estava dando sentido, porque toda a lei de Deus, ela é escrita a partir de um dinamismo, a partir de um pressuposto. Que pressuposto é esse? A dimensão do amor, mostrar para o mundo que Deus é amor, e eles não conseguiram mostrar isso. Israel não conseguiu desenhar o rosto amoroso de Deus. Eles ficaram muito presos na dimensão imperial de Deus. Eles só enxergavam o dinamismo do poder imperial de Deus. Deus é o Rei dos Reis, Ele é quem ordena tudo isso, mas eles não entenderam que Deus é amor. Quando Jesus começa a pregar sobre o amor, e isso fere profundamente a condição daquelas autoridades. Ele fala e as autoridades se incomodam. Jesus comunica a palavra amorosa de Deus de uma maneira tão plena que quando as pessoas escutam aquela palavra, é uma palavra nova. Embora a Torá não fosse uma palavra nova na época de Jesus, já havia alguns anos que os textos da Torá haviam sido escritos. E Jesus não fala nada que não esteja nos escritos do Antigo Testamento.
E quando as pessoas começam a escutá-lo, há uma resposta imediata do povo. As pessoas começam a seguir, as pessoas começam a entusiasmar-se com Jesus, elas querem conhecer, elas vão atrás, onde elas sabem onde Jesus está, elas vão mesmo distante, andando noites e noites, mas elas queriam estar com esse homem que prega de maneira tão profunda, esse homem que tem atitudes de acolhimento, esse homem que ama. Israel gostou quando escutou Jesus pregar sobre o amor de Deus. Israel ficou encantado com essa dimensão do amor de Deus. Jesus vai conjugando palavras e atos. Jesus vai conjugando essas duas realidades, que até então não era dessa maneira. As autoridades impunham uma lei para Israel e o povo tinha que cumprir, mas as autoridades eram descartadas de tudo isso. Ou seja, o povo era para cumprir a lei, mas as autoridades religiosas não. O fardo quem tinha que carregar o povo, as autoridades religiosas ficavam apenas com a parte mais suave, a parte mais leve. É muito parecido com as nossas autoridades quando pensam lei que só recai sobre nós. A gente fica com o fardo, com o lado mais pesado. Eles ficam com o lado mais leve. Era assim também na época de Jesus. E Jesus se contrapõe a isso. Por quê? Porque Jesus tem o poder da verdade. Jesus é a verdade. Jesus tem o poder de falar porque Ele é a verdade. Ele é o e Ele é a vida. E o que as autoridades, quais são as respostas das autoridades? Nós precisamos eliminar esse homem. Não é assim que o fraco procede? O fraco procede dessa maneira. Quando ele percebe que o outro está incomodando, o que é que ele faz? Ele trata de eliminar. O fraco age dessa maneira. E foram assim que fizeram com Jesus. A única maneira que perceberam que podia calar Jesus era tirando a sua própria vida. Mas eles não sabiam que tirando a vida de Jesus, eles estavam estimulando ainda mais essa linguagem de amor, porque Jesus começou à beira da Galileia, com um grupo de no máximo 12 pessoas. Jesus começou a sair ali de Nazaré, passou para Cafarnaum, chegou a Samaria, e de repente a fama de Jesus já havia se espalhado por todas as regiões ali de Israel, mas também da Síria, da Sidônia, e já vinham pessoas da Etiópia, de muitos outros lugares que não faziam parte da cultura de Israel. Jesus tinha um poder comunicador extraordinário. Por quê? Porque Jesus pregava aquilo que vivia. Jesus não impunha regras pesadas sobre a vida das pessoas. Jesus fazia primeiro para mostrar às pessoas que era possível fazer. Quando Jesus fala, por exemplo, da misericórdia, Jesus não está mandando que os outros sejam misericordiosos. Ele está dizendo que Ele é misericordioso. E aí nós vamos encontrar Jesus salvando aquela mulher adúltera que estava sendo apedrejada porque foi pega em adultério. Quando Jesus fala de amor, de paz, de unidade, Ele não está mandando as pessoas amarem. Ele não está impondo que as pessoas vivam a justiça, que as pessoas vivam a paz. Ele está dizendo, eu vivo tudo isso. Nós encontramos Jesus dialogando com uma fenícia e curando a filha de uma fenícia, de uma síria fenícia. Nós encontramos Jesus conversando com uma samaritana. Então, o que Jesus fala está conjugado com o seu proceder, e isso encanta verdadeiramente as pessoas, porque Jesus começa a pregar uma palavra que é possível ser vivida. Aquilo que as autoridades de Israel pregavam era impossível das pessoas
das pessoas viverem, e as pessoas viviam com medo, eram religiosas, medrosas. A religião era uma prisão para aquele povo. A religião prendia o povo, massacrava o povo, tirava a vida do povo. E o grande perigo da religião, se ela não for bem discernida, é isso. Se nós não sabemos ser bons religiosos, nós acabamos que a religião se torna para nós uma prisão, onde nos tira a liberdade, onde nos impede de viver em plenitude. Quando as pessoas estão com Jesus, elas se sentem livres, elas se sentem à vontade, porque elas viviam muito sobre as rubricas. As pessoas andavam em cascas de ovos, olhando onde pisava, porque a qualquer momento podia levar uma chicotada de Deus, podia levar uma maldição de Deus. Nos perguntamos que tipo de religião é essa, que massacra e tira a liberdade. E foi isso que Jesus disse, foi isso que Jesus denunciou. É assim que deve proceder aqueles que acreditam em Deus. E a resposta de Jesus é: de maneira nenhuma. Muitas vezes Jesus foi criticado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas. Uma vez disseram a Jesus: olha, teus discípulos não jejuam, eles não lavam as mãos antes de comerem. Teus discípulos andam como fanfarrões, eles sorriem à torta e à direita, eles cutucam um ao outro. Como é que pessoas dessa forma se dizem pessoas religiosas? E Jesus tem um poder de fundamentação grandioso, porque tudo aquilo que é questionado, Jesus tem uma palavra de ensino para dar. E Jesus vai dizer muito claro que a nossa experiência com Deus é uma experiência que liberta, não é uma experiência que prende, não é uma experiência que engessa. E por muito tempo nós ficamos com essa cultura: se eu sou religioso ou se eu participo da igreja, eu tenho que ser uma pessoa dura, eu tenho que ser uma pessoa com uma fisionomia de tristeza, eu tenho que ser uma pessoa angustiada. Por muito tempo também essa catequese chegou a nós, que nós, porque somos da igreja, nós não podemos ser povo alegre, que nós não podemos nos divertir, que nós não podemos dar gargalhadas, que nós não podemos brincar. Quando nós olhamos para os passos de Jesus, nós vamos enxergar nele a beleza de Deus. E é por isso que Jesus incomodava. Aonde ele passava, quem vivia a mentira se incomodava. Quem usava a religião para se dar bem na vida se incomodava com a presença de Jesus. Quem usava a religião para oprimir as pessoas, quando Jesus chegava, se sentia incomodados. Foi isso que o Sinédrio de Israel fez. O que era o Sinédrio naquela época? O Sinédrio era o conselho dos sacerdotes que lideravam a religião judaica. Era aqueles que determinavam as leis espirituais. Era aqueles que cuidavam do culto em Israel. Era aqueles que guardavam a Torá, que eram incisivos no cumprimento da lei. Quem foi que condenou Jesus? Pilatos. Quem condenou Jesus à morte? Herodes? Não. Foi o conselho dos sacerdotes de Israel. Foram eles, porque eram eles os mais incomodados. Ora, as pessoas não querem mais ir ao templo. As pessoas não estão mais interessadas em ir ao templo de Jerusalém. O templo começou a esvaziar-se, porque as pessoas queriam escutar agora era Jesus de Nazaré. As pessoas estavam cansadas de chicotadas. As pessoas estavam cansadas de ir ao templo para levar lições de morais dos sacerdotes. O povo estava cansado de ir ao templo para serem massacrados por um ritual de sacrifício que no templo Jesus disse que não tinha sentido nenhum, que não tinha valor nenhum ao coração de Deus. As pessoas agora querem ser amadas. A diferença da pregação de Jesus para a pregação
dos sacerdotes, das autoridades, era porque Jesus amava, Jesus sabia acolher as pessoas, Jesus dava uma palavra de ânimo, as pessoas chegavam feridas e elas eram curadas. As pessoas chegavam cansadas e Jesus dizia: deita a tua cabeça aqui no meu colo, vinde a mim, vós que estáis cansados. As pessoas chegavam com fome e Jesus dizia: manda sentar, que eu vou orar e eu vou multiplicar o pão e todas elas serão alimentadas. As pessoas chegavam com doentes nas macas e Jesus ordenava e elas se levantavam. As pessoas se aproximavam de Jesus feridas e Jesus curava as suas feridas. Então elas começam a compreender que Deus está como aquele homem. Talvez Deus não esteja lá naquele templo que só massacra nós, que só diz que nós não prestamos, que nós somos desobedientes, que só querem se aproveitar de nós. E as autoridades começam a dizer: se nós não calarmos esse homem, o templo vai ser destruído. E quando Jesus disse na Páscoa, na última Páscoa que celebrou em Jerusalém, quando chegou no templo, Jesus disse: derrubarei esse templo em 3 dias e o reconstruirei. Derrubarei esse templo e em 3 dias o reconstruirei de novo. Aí eles ficaram mais perturbados. Eles entenderam a direta que Jesus estava dizendo: se vocês não tiverem cuidado, ninguém quer vir mais ao templo. Hoje, celebrando a paixão de nosso Senhor, fica para nós também uma grande mensagem como líderes espirituais, de perguntar o que é que nós estamos oferecendo ao povo que vem aos nossos templos. De que maneira nós estamos levando as pessoas a experimentar Deus? Nós estamos levando as pessoas a experimentar o amor de Deus, ou nós simplesmente estamos dizendo que quem não for desse jeito está no inferno? E quem não seguir isso aqui já está condenado. E quantas vezes nós fazemos isso? E me vem agora um pensamento de um teólogo cristão que diz justamente isso. Talvez a nossa cultura religiosa não esteja tão distante da cultura de Israel. Talvez nós ainda estejamos ditando, ao invés de levar as pessoas a uma experiência de amor com o Senhor. E fazendo hoje o caminho de Jesus, nós vamos entendendo de maneira muito clara por que Jesus passou pela cruz. Por que Jesus foi levantado? Porque Jesus inaugurou um tempo novo. Porque Jesus trouxe uma palavra nova, desconhecida até o momento. A misericórdia de Deus, ela foi visualizada. E quantas vezes Deus mandou que os profetas falassem da misericórdia? Por exemplo, o profeta Isaías fala muito, Jeremias e Oséias falam muito da misericórdia de Deus. Mas as autoridades de Israel ficaram cegas para essa fisionomia de Deus. Quem é Deus para nós? É uma pergunta que Jesus nos faz também nessa sexta-feira da paixão. Como é que eu compreendo Deus? Deus gera alegria ou Deus mete medo em mim? Quando eu penso em Deus, eu tenho alegria ou eu tenho medo de Deus? Porque nós somos vitimados também por uma catequese que nos fez ter medo de Deus. Se você fizer isso, Deus vai te castigar, Deus vai amaldiçoar a tua vida. Quantas vezes isso chegou ao nosso coração e nós guardamos uma herança e que essa herança foi gerando medo dentro de nós. Jesus provocou naquela época uma revolução porque libertou as pessoas do medo de Deus. Penso que nós, autoridades religiosas de hoje, precisamos fazer a mesma coisa. Nós temos que anunciar a beleza de Deus, a ternura de Deus, o amor imenso de Deus que se sobrepõe aos nossos pecados, que se sobrepõe aos nossos pecados. Deus é maior do que os nossos pecados, Deus é maior do que as nossas fragilidades. Talvez se nós pregarmos um evangelho dessa forma, nós também experimentamos a mesma realidade que Jesus experimentou. Muitos pregadores, muitos homens de Deus foram calados
calados também por pregar o evangelho do amor. Muitos homens foram calados, foram silenciados, porque pregaram o amor, mas o amor precisa ser experimentado, porque a única maneira de curar o mundo é pelo amor. A revolução que precisa acontecer não é a revolução do protesto, não é a revolução de quebra-quebra, não é a revolução de explode-explode, não é a revolução de bombas, nem de ataques. A revolução que precisa acontecer entre nós é a revolução que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. A revolução do amor. Por que as coisas não mudam? Porque as bombas, elas só massacram cada vez mais, elas destroem cada vez mais. O poder de armas não liberta ninguém. Quanto mais nós provocamos violência, mais ela cresce. Nós acompanhamos nos noticiários, durante a semana que passou, quantas pessoas foram vitimadas na Síria e no Egito? Quantos cristãos coptas morreram? Quantos ortodoxos irmãos nossos morreram na Síria e no Egito? Porque os muçulmanos não suportam o crescimento do Evangelho naquelas regiões dominadas pelo islamismo. Porque, queira ou não, com toda deficiência, o cristianismo é a única religião no mundo que prega o amor, que prega a misericórdia, que prega o cumprimento da verdade. O cristianismo, com toda fragmentação, é a única religião que ainda ousa em dizer que todos nós somos irmãos. Mas é preciso termos a coragem, é preciso termos a ousadia de não nos rendermos a isso. Para que nós fôssemos libertos, Jesus precisou morrer. E quantos de nós ainda hoje precisamos morrer para que essa verdade aconteça? Para que esse amor chegue ao coração das pessoas? Imagine que quando Jesus foi crucificado em Jerusalém, os cristãos não chegavam, não eram mais do que 100 pessoas. Depois da morte de Jesus, multiplicou-se como Deus disse numa profecia a Abraão: os teus filhos serão incontáveis como as estrelas do céu, como a areia do mar. O cristianismo, depois da morte de Jesus, ele teve uma facilidade muito grande de entrar nas comunidades. No ano 60, a partir do ano 60, quase todo o Oriente já tinha comunidades cristãs. No ano 70, o cristianismo chegou na Europa. E o Evangelho foi se espalhando, porque muitas pessoas tiveram também coragem, como Jesus, de morrer pelo Evangelho. E às vezes nós, autoridades de hoje, quando nos mandam nos calar, nós nos calamos. Quando mandam nos fechar a boca, nós fechamos, porque nos falta essa ousadia de morrer pelo Evangelho, de falar a verdade do Evangelho. Essa sexta-feira da paixão que nós celebramos, muito mais do que fazer discursos em torno de todo aquele ato da paixão de Jesus, a reflexão ela tem que partir desse dinamismo, de compreender de que maneira fica Deus no nosso coração a partir da entrega de Jesus. Será que Jesus morreu na cruz para que nós continuássemos tendo uma experiência opressora de Deus? E hoje, nessa sexta-feira, fica para nós essa mensagem da palavra, de que maneira nós estamos ensinando o mundo a crer em Deus. E de maneira particular, nós que somos autoridades, que somos líderes do povo de Deus, de que maneira nós estamos ensinando Deus às pessoas. Qual é o Jesus que eu estou levando ao coração das pessoas? Porque se falam de muito Jesus hoje.
preciso entender que só um é verdadeiro. Só o Jesus de Nazaré, o Filho de Maria. Só aquele que carregou a cruz. Mas hoje se fala de muitos Cristos. Se fala de Cristo de diversas formas. E para muitos, Cristo se tornou um superstar. Para muitos, Cristo se tornou uma forma de se dar bem na vida. É impressionante quando nós olhamos a quantidade de igrejas cristãs que existem, das mais diversas, e a gente fica chocado a maneira como é apresentado Jesus. Se fala de muito Jesus, mas é preciso entender que só o Jesus de Nazaré é o verdadeiro, o que carregou a cruz, o que foi oprimido muitas vezes por não ser compreendido. E nessa sexta-feira da paixão, nós nos unimos a esse Cristo e nos comprometemos em anunciá-lo, não com nossa boca, mas com nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas ações.